Entrevista com Rodrigo Lacerda, nascido no Rio de Janeiro em 1969. Veio morar em São Paulo aos 21 anos e nunca mais voltou. Tem em torno de 8 livros publicados, entre juvenis, contos e romances. Já ganhou diversos prêmios, como Jabuti e Academia Brasileira de Letras. Acredita que teve alguns sucessos e alguns fracassos. Com 47 anos, não se enxerga como um escritor propriamente iniciante, mas também não como um veterano. Brincando, afirma. Então ainda há esperanças de ganhar o prêmio Nobel, coisas assim modestas. Inspirações. Tem um livro meu que se chama O Fazedor de Velhos, que o primeiro capítulo é justamente um resgate assim, das sessões de leitura que a minha mãe fazia para mim e para minha irmã. E ela lia poesia, basicamente. Carlos Drummond de Andrade, Gonçalves Dias, Fernando Pessoa. Eu era bem pequeno nessa época, realmente. Eu odiava essas sessões de leitura, achava tudo muito chato, mas aos poucos eu fui começando a gostar. Numa segunda fase veio o Essa de Queiroz, que aí foi quando eu tinha uns 13 para 14 anos. Um adolescente bastante perseguido, eu achava que eu era a única pessoa infeliz do mundo. E o Essa de Queiroz foi uma maneira assim de eu aprender que é possível rir das suas próprias desgraças, dos seus próprios problemas. O João Baldo era um escritor que, assim como essa, era um cara muito bem-humorado, grande contador de histórias, tanto por escrito quanto oralmente, assim, mas era, sobretudo, muito divertido e um tipo de escritor relativamente raro, um escritor assim que não era nada mascarado, nada empolado, nada afetado. Então ele foi muito assim um modelo de estilo. Quanto essa me ensinou a rir dos meus problemas, o Shakespeare falou: olha, tá na hora de você arregaçar as mangas e você pegar as rédeas da sua vida nas próprias mãos e fazer da sua vida o que você quer que ela seja. Literatura e engajamento político. Eu acho que tem um caráter de educação sentimental de um povo. Educação sentimental. Ela pode ter também o seu impacto político, mas não é obrigatório e muitas vezes não é desejável. A minha geração, a geração 70, marcada pela ditadura militar, portanto, né, a gente sabia, no fundo a gente sabia, que se a gente transformasse a nossa arte num mero instrumento de propaganda política contra o regime ou a favor do socialismo, a gente sabia que a gente ia fazer boa política e má arte. É melhor quando o escritor não transforma a literatura dele num libelo político, quando a política aparece entranhada nos personagens, na vida cotidiana. Quem que vai mandar em quem? A política vai mandar na literatura ou a literatura vai mandar na política? O problema é que os escritores não querem falar de política mais. E por quê? Minha hipótese é o seguinte: primeiro, para que falar disso se todo mundo concorda? A vinculação automática da classe artística a determinadas vertentes políticas aí fazem com que o debate não se instaure. E qualquer pessoa que tente instaurar o debate seja imediatamente identificada como inimigo dos pobres, dos oprimidos, dos sei lá do que. O segundo ponto é o seguinte: as pessoas se informam muito mal sobre política. Elas sabem muito pouco da história do Brasil, mesmo os escritores. Diferenças entre jornalismo e literatura. O jornalista tem esse mínimo, ainda que queira fazer um texto tendencioso, como, por exemplo, os que o meu avô fazia contra o Getúlio. Mas mesmo nesses casos, você tem um compromisso com fatos. Você lida com fatos, né? Você constrói o seu texto a partir de dados. O ficcionista não tem esse compromisso, né? Ele pode fazer pesquisa, mas a pesquisa dele pode ser sobre, sei lá, minha personagem tinge o cabelo de louro. Como faz para tingir um cabelo? Entendeu? Eu, se tivesse que escrever isso, eu teria que pesquisar, porque eu nunca tingi o meu. Então, a pesquisa é muito mais nas pequenas coisas, assim, são pequenos detalhes que humanizam o seu personagem. Então eu acho que
principal diferença, o jornalista quer responder perguntas, o escritor quer promover perguntas, levantar perguntas, né? Crônica, gênero jornalístico ou literário? Eu acho que não tem como estabelecer uma régua, assim, um corte. É literário, não é literário? Depende. Qual é o tema da crônica? Qual é o tom? Qual é a pegada daquele texto, assim? Você pode fazer, sei lá, o que a Dora Kramer faz no Estadão todo dia, é uma crônica, mas é uma crônica política. O que o Humberto Werneck faz no Estadão é uma crônica de, digamos assim, de fatos diversos. Você pega um Rubem Braga, aí você tem o conteúdo literário e a forma literária também. Quer dizer, é um apuro estilístico, é uma elegância na expressão. Eu acho que essas coisas é melhor você ter critérios flutuantes e avaliar caso a caso. Não precisa ter um critério único e muito rígido. Conto versus crônica. Digamos que a crônica seja até ficcional, no sentido de que você inventa um personagem, mas certamente primeiro ela é bem mais curta. Então tem uma diferença de tamanho, de fôlego, da quantidade de coisa que você consegue botar ali. Mas eu acho que o conto, em geral, pressupõe um enredo, não apenas uma descrição de uma situação. Ele tende a comportar mais personagens do que uma crônica. Por ser um texto muito curto, aí são 2, 3 personagens, 3 no máximo. Romance versus conto. Para fazer é mais complexo. Eu sei que tem gente que acha que o conto é o gênero mais elevado, assim, e tal, mas seria hipocrisia da minha parte dizer que eu concordo com isso, porque na minha experiência pessoal, escrever um romance é muito mais difícil do que escrever um conto. Cabe tudo ali, cabe muita coisa. É como nadar 1000 metros na piscina e depois nadar 1 quilômetro no mar alto. O mar alto é mais difícil. Tem correntezas que você não controla. O Milton Atum tem uma frase que eu adoro, que ele diz que escrever um romance não é só um processo literário, é um processo de amadurecimento pessoal. E o conto, acho que não dá tempo de você amadurecer tanto assim. O livro mais marcante. O mais bem sucedido é o Juvenil, o Fazedor de Velhos. Não só ganhou mais prêmios que todos os outros, como vendeu mais que todos os outros. Foi um livro muito gostoso de escrever, porque eu escrevi rapidinho, assim, em 2 meses, brincando. A escolha dos estilos e público-alvo. Você escolhe em que público você está mirando, né? É uma decisão que você toma, ou antes ou durante o livro. Agora, não quer dizer que o livro vai te obedecer. Você faz com aquela intenção, mas o livro pode não te obedecer. Então, O Fazedor de Velhos, que foi um livro que eu escrevi para adolescentes, desde o início, antes dele ser publicado, enquanto ele ainda estava em produção, adultos que o liam vinham falar comigo que tinham adorado, que tinham amado, que tinham chorado, que tinham não sei o quê. Então, antes do livro ser publicado, eu já percebi que o livro ia ter um alcance que eu ainda não conseguia dimensionar, mas que eu sabia que não ia ser só o público que eu estava imaginando. Mas isso você não controla mesmo, nunca. A sensação de escrever diferentes estilos. Eu odiaria ser aquele escritor que tem uma voz e que tudo que ele faz é a mesma voz. Há escritores maravilhosos que são assim, sei lá, Rubem Fonseca, por exemplo. Eu gostaria de ser o Rubem Fonseca, escrever sempre igual. Por quê? Primeiro, para mim, parece de fora uma coisa muito mais fácil, porque eu não tenho que inventar uma dicção nova a cada narrador. E segundo, fica mais fácil de você fidelizar o seu público, né? Porque se ele lê um, ele sabe como são todos os outros. Os escritores, muitas vezes, desenvolvem uma voz com a qual eles ficam e fazem o resto da carreira com ela. Eu não. Cada narrador, para mim, tem um jeito de narrar próprio. A rixa entre editoras. Existe uma concorrência aberta, declarada e natural, né? Ela pode ser mais ou menos elegante, né? E honesta. Agora, existe rixa no sentido de rixa pessoal entre editores.
Isso pode existir. Existem, ou entre editoras, que disputem mais ou menos o mesmo mercado, a mesma faixa do mercado. Não é uma concorrência lato sensu. Aí é uma concorrência direta e os ânimos tendem a ser mais acirrados. Não acho que ela prejudique o processo criativo, não. Eu acho que o que prejudica o processo criativo não é propriamente a concorrência entre as editoras. O que atrapalha o processo criativo, na minha opinião, e o que está modificando, eu acho, bastante o perfil do editor hoje em dia é, digamos, a mentalidade corporativa que se instalou nas grandes editoras. Os prêmios literários e seus impactos. Não gera impacto nenhum, na minha opinião. Nem na sociedade, nem na venda do livro que venceu o prêmio gera muito. Agora, os prêmios são muito importantes quando tem dinheiro envolvido, porque ele te dá a possibilidade de comprar o seu tempo, pagar o seu tempo. E isso é a garantia de que você conseguirá escrever um segundo livro, um novo livro, no meu caso. Então, o prêmio em dinheiro, para mim, tem essa função muito prática, assim, de me sustentar e de comprar o meu tempo, para eu não ter que vender o meu tempo fazendo freela. Dicas a novos escritores. Bom, além daquela padrão obrigatória, que é ler muito, né? Ler de tudo, minha dica seria: escreva pegando a si mesmo de surpresa. Quer dizer, não planeje muito o que o livro tem que ser. Escreva nas horas em que você não esperava escrever. Quanto mais você se despojar de expectativas sobre o que você está fazendo, melhor. Mais espontâneo vai sair, mais fluente, mais natural, mais humano os personagens vão ser. O que significa literatura? Autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave, porque se você não se conhece, você não vai conhecer ninguém. Entrevista realizada em 19 de outubro de 2016 pelos alunos do segundo semestre de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi. Damaris Oliveira, Enzo Farina, Gabriela Olegário, Maiara Pereira e Rafaela Fortini.